Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Padre Joaquim Macuiri e trago-vos hoje o comentário do 26º domingo do tempo comum, ano C. Amados, no Evangelho de hoje ouviremos a parábola do rico e do pobre Lázaro. Nele encontramos contraste entre a vida terrena do rico, avarento, e a do pobre Lázaro. E depois também veremos a vida futura de um e do outro. E ali se mostra como será o resultado do bom ou o mau uso que fizermos dos dons que Deus nos dá. É Ele, afinal, que dá sentido à vida e lhe garante uma realização feliz ou infeliz, e isto para todo o sempre, e isto para a vida eterna. Escutemos, amados irmãos, o Evangelho de hoje. O cantinho da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em vida e Lázaro apenas os males? Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés, nem aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir esta parábola que fala-nos do pobre e do rico. Amados, a nossa vivência aqui na Terra já pode ser um testemunho de que estamos salvos e um dia iremos viver na companhia dos anjos ou no meio dos tormentos. É também uma oportunidade preciosa para que possamos nos apropriar dos bens terrenos ou do céu. Aquele homem rico viveu aqui na terra, aproveitando-se de tudo o que possuía para refestejar-se e satisfazer apenas a sua carne, isto é, o seu apetite humano, como se um dia não tivesse que se apartar do seu penhor. O pobre, por força das circunstâncias, teve uma experiência completamente oposta e provou das agruras da vida por conta de sua completa miséria. O rico teve todas as chances para bem viver com a sua riqueza, fazendo dela um trampolim para alcançar a vida plena, depois que partisse para a outra existência.
Infelizmente, muitos ainda não compreenderam isso. Por isso, a parábola do rico e do Lázaro nos mostra uma situação ainda hoje persistente dentro da nossa realidade de vida. Amados, a conjuntura do rico e do Lázaro nos dá uma amostra do julgamento de Deus. Não podemos nos confundir achando que a riqueza é uma coisa má. No entanto, há uma condição imprescindível para que ela seja um instrumento para a nossa salvação. Há de partilharmos os nossos bens da terra, com os outros moradores desta mesma terra. O mal é quando queremos ter tudo só para nós e desprezarmos aqueles que vivem à nossa porta implorando por migalhas, por não possuírem o suficiente para viverem com dignidade. Amados, Jesus hoje nos fala que o rico recebe os bens durante a vida e o pobre os males, mas que na outra vida dar-se-á o contrário. O pobre existe para dar ao rico uma chance de empregar os seus bens e assim poder obter ainda muito mais para ajudar a quem precisar. Jesus também nos mostra a perspectiva da eternidade para o rico avarento e o pobre humilhado. Para o primeiro, a região dos mortos, que é a ausência de Deus, e para o segundo, o seio de Abraão, isto é, a presença de Deus, na companhia dos anjos, e tendo consolo para as suas dores. Amados, precisamos refletir no tempo atual da nossa vida, quando temos a oportunidade de pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus, a fim de não termos a mesma sorte dos mesquinhos como o rico. Assim também precisamos perceber a responsabilidade que temos de abrir os olhos das pessoas da nossa família que ainda estão presas aos seus bens e não olham para os Lázaros que estão batendo à sua porta. Amados, com certeza não deveríamos olhar o rico simplesmente como aquele que tem tudo, mas aquele que, mesmo na sua pobreza, é tão egoísta. Há vezes que temos ideias que podem facilitar o mundo, mas as nossas ideias nós guardamos simplesmente para nós. Nós estamos sendo ricos com aquilo que nós possuímos. A nossa riqueza não pode ser vista em relação aos bens que nós possuímos, mas a nossa maneira de partilharmos a vida com os outros, a maneira que nós nos damos para o crescimento do mundo. Isso é fazer-se pobre para que o mundo possa avançar. Com certeza, existem tantos ricos com muitos bens que não conseguem escolher o que puderem usar, mas existe o outro lado, pobre, que não sabe o que vai comer no dia seguinte. Nós, como cristãos, façamos a palavra de Jesus um instrumento da nossa ação. Vivamos o que Jesus nos ensina. Aquele bem que nós temos, devemos partilhar com os outros que não têm. Pode ser algo precioso, pode também ser a ideia que nós possuímos. Muito obrigado, meu irmão, por termos chegado juntos até este momento. Pedimos para que possas partilhar este vídeo para mais gente, para que a palavra de Deus possa chegar a todos os cantos. Também pedimos para que possas ativar o sino de notificações, a fim de receber os outros vídeos que formos a fazer para o nosso canal. Deus te abençoe, Ele te ama. Nos vemos no próximo vídeo.